corrente neopentecostal, desses religiosos que estão investindo dinheiro pesado para colocar conselheiros tutelares no conselho tutelar e para fazer esse trabalho contra as nossas crianças LGBTs. A gente sabe que são nossos adversários, digamos assim, porque são pessoas que vão lutar contra a gente, contra tudo que inclusive já está na lei. O Estado de São Paulo tem lei, o país tem lei para defender as crianças, mas a gente vê todos os dias pessoas descumprindo a lei nas escolas, impedindo nossos filhos de usarem banheiro, impedindo nossos filhos de usarem os nomes deles, impedindo nossos filhos de se vestirem como querem, de namorarem, porque só implica com o casal se for um casal afetivo, sabe? Se for um casal homossexual, casal heterossexual pode fazer qualquer coisa dentro da escola. Então, assim, é muito importante para a gente que a gente tenha conselheiros tutelares lá que possam defender nossos filhos, porque isso está no ECA, gente, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso está lá, proteção da criança LGBT e do adolescente LGBT. Então a gente precisa ter pessoas lá que vão se opor a essas pessoas que querem prejudicar nossas crianças, prejudicar nossos adolescentes, prejudicar nossos filhos que estão na escola e que têm o direito, que são mais frágeis, na fase mais frágil da vida. Então a gente está nesse trabalho, a gente está lutando. O Conselho Tutelar não tem partido, então não vai contra o nosso suprapartidarismo, de nos ajudar e lutar com a gente na defesa das crianças e dos adolescentes LGBTs. Então vocês, por favor, que são adultos LGBTs e que não estão envolvidos, não estão às vezes acompanhando esse assunto, se puderem dar um pulinho no dia 1º de outubro e votar, a gente agradece, porque vocês estão defendendo a infância, vocês estão defendendo a criança e o adolescente que vocês foram um dia, que é o que a gente quer. Porque nós tivemos uma palestra em Taubaté com a Caroline Yara e ela fala isso: se a gente não lutar pela infância, a gente vai perder essa guerra, porque tem muita gente de olho na infância e na adolescência. Então, por favor, quem puder, vote em pessoas que vão defender nossos filhos. Combinado? Obrigada. E vejam através desse trecho as pessoas se mobilizando para combater os princípios cristãos doutrinários da palavra de Deus na infância das crianças, transmitindo que as crianças são transexuais. Vejam a expressão usada: nossas crianças LGBT. A criança não nasce transexual, ela nasce homem ou mulher. Crianças que têm esse contexto diferente do natural, do antinatural, são induzidas por um espírito que é contra o espírito de Cristo, que se reflete nas pessoas trabalhando contra os ensinamentos bíblicos. Há pessoas que recebem uma influência já no ventre, uma influência de vícios, uma influência de violência, onde o casal, a criança na gestação, ela participa de conflitos e brigas no lares. Mulheres gestantes que frequentam bares, festas, usam bebida alcoólica, fumam cigarros. Pessoas que têm um ciclo de amizade para esses ambientes. A sociedade, a criança, quando nasce, ela vai sendo criada e ela recebe por algum colega, por algum adulto fora do contexto da família, uma influência, e ela aceita aquela influência, e ela vai crescendo com aquela influência.
mas não que na essência dela tem uma essência transexual da sua existência interior, mas isso veio de uma influência exterior, humana ou espiritual ou social. Ela foi adquirindo aquilo mesmo na parte de alguns casos já da gestação, uma inclinação a um comportamento antinatural que não é bom para ela e não precisa ser no contexto antinatural sexual. Ela pode ser um comportamento violento, de abuso, mesmo na heterossexualidade. Pessoa que tem uma violência ao sexo oposto ou ao próprio sexo. Mas tudo isso veio da infância. As atitudes malignas que as pessoas têm na fase adulta, heterossexuais ou não, veio da infância, que foi crescendo e a pessoa não soube lidar com a situação e manifestou em algum tipo de pecado, seja qual ele for, e isso prejudica a ela própria e ao próximo. Mas Deus, quando fez o ser humano, fez homem e fez mulher. Deus, quando criou os animais, fez macho e fêmea. Quando Deus criou a gestação, a fecundação, Ele criou dentro daquele ventre, através do homem e da mulher, um macho ou uma fêmea, um homem ou uma mulher. Quando muda-se isso, que pode acontecer até durante a gestação, não foi um ato de Deus, mas foi um ato da própria consequência do homem ter pecado contra Deus, que trouxe problemas até no contexto da gestação. Porque uma vida humana, ela é criada no ato sexual, é a concepção da fecundação. Mas o relacionamento entre o homem e a mulher contribui para aquela gestação. Então, mesmo antes do ato sexual, o relacionamento que aquele homem e aquela mulher têm vai influenciar naquela vida que vai surgir para a sociedade no futuro. Então, as pessoas têm relação fora da vontade de Deus que transmitem para a criança uma má informação a respeito de si própria. Relacionamentos que são constituídos sem o amor de Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, podem criar indivíduos com alguma deformidade psicológica e mental dentro do contexto sexual e também profissional, acadêmico, religioso, que não é percebido porque é como que invisível, mas o problema está lá. E somente Deus, em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, pode restaurar e sarar essa natureza caída que veio por consequência do pecado, a qual todos nós herdamos a natureza caída com as suas consequências diversas de acordo com cada indivíduo, família e gerações. Então nós recebemos uma natureza caída e ela reflete a queda da desobediência em alguns aspectos comuns e aspectos diferentes uns aos outros. E só Deus, em Cristo, como único Senhor e Salvador, pode levantar essa natureza caída, regenerada
pelo Espírito Santo, no arrependimento, na conversão de Cristo como único Senhor e Salvador da nossa alma. E quando falo o arrependimento, a confiança em Cristo, é a prática da palavra de Deus. Não é ser evangélico, não é ser crente, não é ter título de pastor, de presbítero, de diácono, de uma congregação, de uma placa, de uma denominação. Não estou falando nesse aspecto exterior, mas no aspecto interior do novo nascimento dado somente pelo Espírito Santo. É bem verdade que há pessoas que têm um contexto antinatural e algumas delas têm até princípios conforme a palavra de Deus, ao menos no contexto de não explorar crianças e adolescentes. Mas esse aspecto realmente são exceções. Pessoas que têm preferência pelo mesmo sexo, mas ainda possuem uma postura social diante do próximo, da sua profissão ilibada. Mas nós sabemos que existe um movimento radical que eles querem radicalizar, tirando os conceitos bíblicos e da palavra de Deus já na infância das crianças. E são pessoas assim que querem assumir posições e lugares onde eles podem trabalhar dentro da mentalidade dessa criança e desse adolescente que já veio de certos traumas, que já veio de famílias, que já veio de uma situação de vício, que já veio de uma situação de abuso, a qual elas devem ser tratadas cientificamente dentro da profissão terapêutica e psicológica, mas sobretudo dentro de um contexto espiritual, porque existem certos aspectos do ser humano que só Deus pode tratar, porque só Ele sabe discernir o espírito da alma. Somente a palavra de Deus, somente Cristo como único Senhor e Salvador da alma pode trazer essa mudança interior, sarando a pessoa dos seus traumas e dos abusos sofridos durante a sua infância e durante a sua adolescência, e não contribuir para o alargamento e o aprofundamento dos traumas e das frustrações que veio por uma má educação já na sua infância. Então, nós que cremos em Cristo como único Senhor e Salvador, nós sabemos que através da oração no nome do Senhor Jesus, Deus pode fazer um milagre na vida de adultos e principalmente de crianças e jovens. Geralmente, repetindo, em eleições de conselheiro tutelar, mais de 90% das pessoas não votam, não participam. E eu acredito que a maioria apoia o relacionamento natural que Deus criou entre homem e mulher. E eu acredito que também a maioria, até desses 90% que não votam, eles também querem profissionais que não transmitam promiscuidade e não cometam abusos contra seus pacientes e todo esse contexto que nós sabemos que é melhor para a família. Não é perfeito porque nós não somos perfeitos, mas existe um Deus que Ele é perfeito. Então Ele pode trazer a perfeição dEle para abençoar a criança e adolescente, é a família num todo. Eu não estou dizendo que famílias heterossexual não têm falhas, não tem imperfeições, mas nós reconhecemos as nossas falhas e nossas imperfeições, principalmente em Cristo como único Senhor e Salvador, porque Deus nos dá a oportunidade do arrependimento e da conversão e ajuda do Espírito Santo para tal. Agora, há pessoas que estão falando que aquilo que é errado é certo e aquilo que é antinatural é natural. Então essas pessoas não buscam o socorro de Jesus Cristo, elas não buscam a palavra de Deus, elas não buscam arrependimento, porque elas se consideram certas e a maneira antinatural como se fosse natural e querem impor isso sobre a sociedade. Você tem que olhar uma pessoa, é um homem, aí se a pessoa fala que é a mulher, você tem que chamar o homem de mulher, mas é um homem. Então a pessoa muitas vezes não se aceita e quer que você aceita ou ela não se aceitar, porque a pessoa nasce homem e não se aceita homem, a pessoa nasce mulher e não se aceita mulher.
e quer impor isso para a sociedade. A pessoa é um homem, aí ela se julga mulher e você tem que tratar como mulher porque a pessoa acha que é mulher, mas ali é um homem. Você pega uma ossada de milhões de anos atrás, ossada humana, ali a medicina vai discernir se é ossos de homem ou ossos de mulher. Não vai discernir que tem outro gênero, fora de macho e fêmea. Então é até contra a ciência, é anti a ciência. Se uma pessoa que é homem hoje e se considera mulher, e vice-versa, uma mulher que se considera homem, daqui a milhões de anos, e a Terra ainda estiver aqui, seres humanos, os cientistas encontrarem os ossos e forem fazer uma pesquisa, eles vão discernir se é ossada de homem ou se é ossada de mulher. Não é questão de se sentir, mas da realidade científica, da pessoa e da espécie, que não tem outra a qual Deus criou. Deus criou o homem e criou a mulher, e a própria ciência comprova isso, e os fósseis ósseos de seres humanos também hoje confirmam isso que está escrito nas Escrituras, e amanhã, milhões e bilhões de anos, também vão confirmar, encontrando ossadas humanas, se ali é ossada de homem ou ossada de mulher. Isso é um fato, não é achismo, não é religião, é um fato científico. São certos tipos de conceitos que é totalmente errado. Uma coisa não é porque a pessoa se julga uma mulher e eu tenho que tratar um homem como uma mulher como um homem. Então, muitas dessas pessoas estão se engajando dentro desse conceito, trabalhando, investindo na infância das crianças para doutriná-las a se conformar com o antinatural como se fosse natural. E nós devemos buscar combater aquilo que não é de Deus e aquilo que não é bom para a família. Uma coisa é as pessoas errarem e assumir os seus erros e buscarem mudar. Outra coisa é a pessoa falar que o erro, que o errado, que a mentira é verdade, que o errado é certo, e a pessoa não buscar mudar. Ela quer que você muda, ela quer que você que tem aquilo que é certo e é verdade, principalmente de acordo com as Escrituras, que você se arrependa da verdade, que você se arrependa do certo. Não, quem tem que se arrepender é quem está na mentira e quem está no erro. Crianças são seres puros, inocentes. Elas vão para o movimento onde elas veem muitas cores, arco-íris, pessoas pintadas, sorrindo, cantando. Ela vai se deixando levar por aquilo. Ela não está entendendo o contexto político e maligno naquela festividade. A criança está sendo usada pelos adultos para os seus fins, para os seus propósitos, para os seus ideais políticos, para os seus desejos. Estão usando as crianças nesse tipo de movimento. Isso deveria ser um crime. Usar as crianças politicamente para ideologia de gênero, para seus próprios desejos carnais, animais e diabólicos, antinaturais, abomináveis, como diz as Escrituras, a palavra de Deus. Os direitos humanos deveriam intervir na proteção dessa criança, que está sendo usada como massa de manobra para objetivos malignos e perversos da natureza caída do ser humano. Sensualizando as crianças, a criança não deveria ser nem sensualizada a heterossexualismo. A criança deveria ser resguardada dentro da sua natureza masculina e feminina. Ela naturalmente desenvolveria
os seus desejos naturais. Agora, pegam uma criança e sensualizam ela, erotizam ela, como as imagens mostram. Crianças fantasiadas, vestidas como se fosse mulher, ou transexuais. E para pessoas assim, políticos assim, é considerado normal. Algo que é antinatural. Usando as crianças em um ambiente tão promíscuo, até entre homens e mulheres se beijando, se abraçando, se alisando, já é indecente para a criança. Então, ambiente onde homens estão se beijando uns aos outros, as mulheres se abraçando, se alisando, tendo ali preliminares sexuais e crianças ali naquele ambiente, induzindo a criança a esse comportamento antinatural. Nós não podemos nos omitir dentro desse aspecto. Nós devemos prestar atenção e zelo para as crianças, para a sociedade. Há pessoas heterossexuais que concordam com essa situação e não sabem que há um juízo para toda desobediência, como houve para Sodoma e Gomorra. O homem ele pode lutar e ter algumas vitórias aqui políticas em relação a outros homens, a outros grupos, mas ninguém pode ter vitória contra Deus. Se toda a humanidade se juntasse, vivos e mortos e aqueles que ainda hão de nascer, se aqueles que são de Cristo se voltassem contra Cristo, todos os demônios e os anjos que servem a Deus também se voltassem contra Cristo, toda a natureza, todos os animais que já morreram e que vivem e que ainda vão existir. Se todo o universo, todo o planeta, todas as galáxias, conhecidas e não, todas as estrelas, tudo que há no céu, na terra, visível e invisível, que existe, que existiu, que vai existir, se voltasse contra Deus, em uma peleja, em uma guerra, em uma luta, não o venceria. Deus é invencível. Deus não aplica o juízo dele porque Deus tem misericórdia e espera com paciência, com amor, com bondade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio, que o pecador venha se converter. Mas todos nós temos um tempo para nos convertermos. Quando o nosso tempo acabar aqui, vem o juízo de Deus para salvação ou condenação. Arrependimento em Cristo como único Senhor e Salvador, salvação. Permanecer no pecado, na iniquidade, negando Cristo como único Senhor e Salvador, condenação. E não é uma salvação ou uma condenação passageira momentânea. É pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. Para sempre. Amém. Fique com Deus e boa meditação das coisas do alto. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior de todos no reino dos céus. Jesus chamou para perto dele uma criancinha e a colocou no meio deles. Depois disse: se vocês não se voltarem dos seus pecados para Deus e não se tornarem como criancinhas, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilha como esta criancinha é o maior de todos no reino dos céus. E qualquer um de vocês que acolher uma criancinha como esta, porque vocês são meus, está me recebendo a mim e cuidando de mim. Mas, se qualquer um de vocês fizer um destes pequeninos que crê em mim perder sua fé, seria melhor para vocês serem jogados no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa de todas as suas maldades. A tentação para fazer o mal é inevitável, mas ai do homem que provoca a tentação. Portanto, se a sua mão ou seu pé faz você pecar,
corte-os e jogue fora. É melhor entrar no céu aleijado do que estar no inferno com as 2 mãos e os 2 pés. E se o seu olho faz você pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar no céu com um olho só do que estar no inferno com os 2. Tomem cuidado para não desprezar nenhuma só destas criancinhas, porque eu lhes digo que no céu os seus anjos sempre estão na presença de meu Pai. E eu, o Messias, vim para salvar os perdidos. Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 11.